Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma semana com um assunto super, hiper, mega interessante sobre o Egito, tá? O que é que nós vamos falar sobre o Egito? Principalmente a mumificação. Mas antes de nós chegarmos na mumificação, nós vamos ver a localização do Egito. Onde o Egito está localizado? Ele se localiza no continente africano, tá? E para que a gente possa entender o império, né? Como é que aconteceu, como é que é, foram estudado, foram estudados os egípcios, nós, os historiadores, dividimos os períodos, né, a história do Egito em três períodos. Primeiro, o período do Antigo Império, que data de 2700 a.C. até 2181 a.C. A capital do Egito é na cidade de Mênfis, nessa época, tá? E foi nessa época também onde houve o aprimoramento das técnicas de agricultura e de irrigação. E além disso, a construção das grandes pirâmides, tá? Depois do Antigo Império, nós tivemos o período do Médio Império, que foi do ano 2040 a.C. até o ano de 1782 a.C. Nesse período, a capital, que antes era em Mênfis, ela foi transferida para Tebas. E nesse período é que ocorreu um maior desenvolvimento da escrita, ou seja, os egípcios começaram a desenvolver melhor a questão da escrita, tá? No caso, ela era chamada de hieróglifa, desculpem. E por último, o período do Novo Império, que data de 1570 a.C. a 1069 a.C. Nessa época, o Egito empreendeu uma política de expansão territorial. O que é isso, professora? O Egito começa a colonizar outros territórios, tá? Vai, invade, toma e diz que aquele território agora faz parte do Egito, tá bom? Onde é que a civilização egípcia se desenvolve? Ela se desenvolve às margens do rio Nilo, por conta da região que era muito fértil, tá? Vários povos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários e aproveitaram a fertilidade propiciada por esse rio para desenvolver a agricultura e a criação de animais. Mas aí, dentro dessa região, começa uma disputa pelo domínio, ou seja, quem é que vai mandar agora? Com essa disputa, cria-se dois reinos dentro do Egito, chamados de, tá aqui para vocês darem uma olhada, de Baixo Egito, desculpem, aqui, de Baixo Egito e Alto Egito. Mas esses reinos foram unificados por um faraó que chamou Menés, né? Ele se tornou o primeiro faraó do Egito e a organização, e aí organizou, né, o Egito. O Menés, ele organiza o Egito da seguinte forma: tínhamos os faraós e os sacerdotes. O faraó, ele tinha o poder absoluto, tá, pessoal? O sacerdote era como se fosse o braço direito do faraó. Os nobres, militares e funcionários do Estado, era uma outra classe social. Esses ocupavam altos cargos no Estado e fiscalizavam as plantações, cobrando assim os tributos, para enriquecer ainda mais o governo egípcio. Tá? E no último patamar da classe social, nós tínhamos os camponeses, artesãos e os escravizados. Essas pessoas eram as consideradas pessoas pobres, tá bom? Então, assim se desenvolve a classe social no Egito Antigo. Os egípcios, prestem bem atenção nessa foto que eu trouxe aqui para vocês. Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte e por isso realizavam uma coisa que chama de mumificação, tá? Eles acreditavam que o corpo deveria estar bem conservado para a vida após a morte e desenvolveram técnicas de conservação de corpos. O mais interessante nesse caso aí é que os egípcios, eles acreditavam que a pessoa, apesar de morta, aquele corpo físico, ele era utilizado após a morte. Não só o corpo físico, mas todos os bens, o dinheiro, o conforto, tudo que eles têm adquirido de bens serviria para a vida após a morte, tá? Eram
eram os egípcios, eles eram politeístas, que vocês devem lembrar o que é um povo politeísta, é que acredita em vários deuses, tá? E eles achavam que esses deuses nos quais eles acreditavam sentiam vontades parecidas com as dos humanos, e por isso eles faziam oferendas de comidas e de bebidas. Os deuses mais cultuados eram Horus, conhecido como Deus do Céu, a Ísis, que era a deusa da fertilidade, e Osíris, o deus dos mortos, tá? Voltando para essa foto aqui que eu coloquei para vocês, isso aqui é o retrato de um processo de mumificação. Isso aqui são os egípcios preparando um cadáver, ou seja, uma pessoa que faleceu, que morreu, para ser mumificada. Então, qual é a atividade dessa semana? Você vai fazer uma pesquisa e vai escrever no mínimo 10 linhas, você pode escrever quantas você quiser, mas contanto que ela tenha no mínimo 10, com as suas palavras, o que você entendeu, sobre como era feito o processo de mumificação no Egito Antigo. Tá bom? Então, para essa semana nós temos isso daqui, bem simples a tarefa, divirtam-se e nós vamos discutir tanto no grupo do WhatsApp como no Google Sala de Aula. Tá bom? Aguardo as tarefas de vocês e espero que todos estejam bem, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Tchau!